mesmo, o Santo Deus, teu infalível amor, infalível amor. Última vez. E te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. Senhor, não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, teu infalível amor, infalível amor. Nesse momento, eu vou convidar todos a ofertar lá atrás, se puderem, se quiserem. Enquanto isso, a gente faz essa última música aqui. Por minha vida oferecer, e como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos encerrar lá, gente. Vamos abrir agora a palavra de Deus, o livro de 2 Samuel, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 até o 17. Samuel 7, 1 a 17. 2 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o templo, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta hora nós evocamos, ó Pai, o Teu nome, pedindo que o Senhor nos instrua, Pai, por meio da Tua palavra. Faça-nos, ó Deus, entendê-la, acolhê-la, ó Deus, crer nela e aplicá-la na nossa vida. Os ensinos de sabedoria que vêm da palavra do Senhor para nós. Somos todos aqui, ó Deus, Teus discípulos e alunos, ó Pai, desejosos de ouvir e aprender do único mestre que é entre nós, que é o Senhor Jesus, e no nome de quem nós oramos. Amém. Acho que não vai ter a prestação, né? Então, tranquilo. Você só poderá abrir uma porta trancada se estiver com chave correta. Do contrário, o que você pode fazer é tentar abrir com força e acabar quebrando. O texto da nossa exposição, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto-chave. Em que sentido? Ele abre a nossa compreensão para a mensagem do Evangelho e para compreender a realeza de Jesus. Se você compreender bem o significado, a importância da profecia, da promessa e a aliança que a gente acabou de ler, você vai entender a mensagem do Novo Testamento. Esta é considerada a profecia mais importante de todo o Antigo Testamento. Tudo o que se encaminhou até agora foi para chegar neste momento. Deus fez uma aliança com Adão, prometendo uma semente, um filho de mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus fez uma aliança com Noé para preservar a vida sobre a terra. Deus fez uma aliança com Abraão, da qual ele suscitaria um grande povo, formaria um grande povo a partir de Abraão. Ele fez uma aliança com Moisés e o povo de Israel no Sinai, no qual ele deu os preceitos da sua lei para o povo, para que o povo soubesse como deveria viver, a partir do momento em que eles agora estavam salvos e libertos da escravidão no Egito. E agora esta é a última aliança dentro daquilo que o Novo Testamento chama de Antiga Aliança. Ou seja, a próxima aliança que Deus vai celebrar é a definitiva, a derradeira, a última, que é a nova aliança consumada no corpo e no sangue de Jesus, aquela que nós comemoramos, que nós celebramos a cada ceia, a cada pão e vinho que nós tomamos.
Então esta é a última. Todas as outras correram para chegar nesta aliança com Davi. E ela é a aliança-chave para a gente entender todo o Novo Testamento. E ela também abre o nosso entendimento para muitas coisas a respeito de nós também, por meio da experiência de Davi. Além de nos ensinar muito sobre a realeza de Jesus. Primeiramente, esta passagem abre o nosso entendimento a respeito de planos de Deus, de como que nós somos equivocados em pensar sobre planos de Deus, quanto que o nosso pensamento é pequenininho, quanto que a gente pensa muito, mas muito raso comparado à maneira como Deus pensa as coisas. Deus deu um período de prosperidade para Davi. Davi finalmente chega ao trono de Israel sem usurpar, Saul morre em batalha, Jonatas, que seria o herdeiro direto de Saul, também morto em batalha, ou seja, a casa dinástica de Saul fica vazia, e Davi sobe ao trono, conforme o Senhor já havia prometido, porque ele já havia sido ungido rei. E aí Deus também dá vitória para Davi nas suas primeiras batalhas para consolidar o seu reino, e consolidar as fronteiras de Israel. Em nenhum momento da história de Israel, Israel terá fronteiras tão largas, território tão grande, quanto no curto período dos mais ou menos 80 anos de reinado entre Davi e Salomão. Essa fronteira conquistada por Davi, porque o Senhor deu vitória a Davi nas suas batalhas. E agora Deus deu paz, agora ele poderia descansar das suas batalhas. Então ele olha que ele tem uma capital, finalmente uma capital fixa para Israel, que é Jerusalém, a cidade que ele conquistou, onde ele constrói um palácio e percebe que o santuário de Deus continua sendo o velho tabernáculo, assim como era na época do povo no deserto, depois que saiu do Egito. Era a mesma coisa. Esse tabernáculo que andava para lá e para cá, de cidade em cidade, bastante exposto, ele poderia imaginar. Então ele tem uma grande ideia, porque na cabeça de qualquer um de nós também seria uma grande ideia. Vamos honrar o Senhor fazendo um templo. Então imagina, eu tenho um palácio de cedro e o Senhor tem uma tenda de panos, de linho. É sensato, digamos assim, do ponto de vista humano. E aí a gente aprende que a gente não sabe nada dos planos de Deus. E nem o profeta, porque o profeta Natan, ele aprova. E ainda diz assim, não, o Senhor será contigo. Sabe, sem uma base. O Senhor não tinha falado nada ainda para Natan, se aprovava, se não aprovava. Simplesmente, Natan jogou ali, não, o Senhor é contigo, ele tem sido sempre, tudo que você tem feito tem sido aprovado. E aí a gente aprende que Davi tinha planos equivocados, baseados em ideias equivocadas. Deus nunca pediu um templo, como ele vai falar logo em seguida. As pessoas também na época de Jesus, elas tinham uma noção equivocada sobre o que esperar do Messias. E mesmo hoje também. Porque de fato, irmãos, nossos planos, a maneira como nós vemos a realidade, muitas vezes diverge da que Deus vê. Deus vê as coisas de maneira muito mais ampla, porque Ele é eterno, Ele vê passado, presente e futuro de uma vez. São sempre mais elevados. Por isso que é muito mais sábio da nossa parte trocar os nossos planos pelos planos de Deus. Veja só, planos de Deus, não sonhos de Deus. Eu sei que a gente canta e que é muito poético falar de sonhos de Deus, mas sonhos são hipóteses, são possibilidades, são desejos de alguém que pode ou não realizar. Deus não, Ele não sonha do ponto de vista de que ele pode ter um plano que pode não ser realizado, um desejo que não pode ser cumprido, percebe? Então ele não sonha, ele planeja, ele decreta, ele não tem impedimentos.
Nós é que deveríamos trocar os nossos sonhos pelos planos de Deus. Se você entende sonhos de Deus agora sim como coisas boas que Deus tem pensado a respeito de nós, sim, nesse sentido os planos de Deus são coisas boas. E essa inclusive é mais uma razão pela qual nós deveríamos trocar os nossos planos pelos planos de Deus. Nós deveríamos procurar compreender os planos dele para a nossa vida. Não no sentido, irmãos, de adivinhar futuro, mas no sentido mais óbvio da palavra de Deus. Ele já disse qual é o plano dele para a sua vida, para a minha vida. É formar o caráter do Filho dele, o unigênito, em você. Este é o plano de Deus para a sua vida. E não há nenhum plano maior do que esse. Não pense que qualquer carreira profissional, qualquer sonho familiar possa ser maior do que isso. Isso significa que todo o plano humano que você tiver deve ser orientado para este propósito. Tudo aquilo que pode concorrer para que eu me pareça com Cristo cada dia mais. As pessoas da época de Jesus tinham um entendimento equivocado de quem Jesus era. Assim como Davi também não estava entendendo qual era o plano de Deus para a vida dele, para o próprio templo, né, o que é que Deus estava pensando a respeito de templo, de tabernáculo. E o que é interessante, Deus vai dar uma reprimenda, vai corrigir Davi, falar de uma maneira até dura, né? Pô, Davi tão cheio de gentilezas, não, queria fazer um palácio para o Senhor, fazer uma coisa bonita, suntuosa, que o Senhor merece. Davi está movido de sentimentos sinceros, porque Davi sabe que cada batalha que ele venceu, ele não venceu por causa da sua força, ele venceu porque o Senhor foi adiante dele. É por isso que Davi é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Não que ele fosse um homem perfeito, está longe disso. Depois dessa, que é a maior promessa que alguém do Antigo Testamento terá recebido, Davi vai cometer pecados gravíssimos. Mas ainda assim ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque a humildade dele era desconcertante. Ele era alguém que não só reconhecia os seus pecados, a sua inadequação diante de um Deus santo, como ele também reconhecia que mesmo as coisas boas, as virtudes, os dons, né? Um homem trabalhador, muito bom estrategista e músico, que era, digamos, a sua primeira profissão, era tudo dom de Deus, não era dele. Você pode fazer isso também, fazer como Davi, trocar os seus planos pelos planos de Deus. O grande plano de Deus é este, irmãos, para mim e para você, formar o caráter de seu Filho Jesus em nós. Oriente sua vida a partir disso. Esse texto ele também abre o nosso entendimento para uma segunda verdade, de nos relembrar que a fidelidade de Deus sempre manifesta na nossa vida, é para reforçar a nossa confiança nele, de que ele cumprirá aquilo que ele terminou de fazer. Deus relembra a sua fidelidade, sua graça da vida. Ele começa dizendo, né? Na verdade, numa visão a Natan, ele começa falando a respeito de como ele tem sido com Davi, desde o dia em que ele tirou Davi dos campos de pastoreio do seu pai, para se tornar rei em Israel. De como que cada situação foi levada pelo próprio Deus, conduzida pelo próprio Deus. Como Deus fez Davi parar na corte de Saul como músico. Como Deus fez Davi ficar na linha de frente do exército de Israel para enfrentar Golias. Como a partir dali ele começou a ganhar prestígio tão jovem, prestígio militar, e se tornar líder de Israel em batalhas.
a ponto dele começar a ganhar o favor popular, ser mais popular do que o próprio rei. E as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, o Saul é bom, mas o Davi é muito melhor. Já mostrando uma expectativa a respeito dele. Deus começa então a falar, relembrar que desde o início ele sempre esteve junto com Davi. Seu espírito sempre andou perto de Davi. E mesmo assim, ele não era habilitado e não tinha autorização de construir qualquer coisa para Deus, porque Deus não havia pedido. Porque, irmãos, esse é o que muitas vezes as igrejas reformadas, presbiterianas, chamam de princípio regulador do culto. O que isso significa? Significa que na palavra de Deus, Deus é adorado da maneira como Ele diz que quer ser adorado. Ele não diz isso para nós hoje, no período da nova aliança, de uma maneira muito detalhada. Mas ele era muito, mas muito específico com os crentes do Antigo Testamento. Todos os livros ali, a partir de Êxodo até Deuteronômio, estão regulando o culto, dizendo: olha, vocês vão me adorar desse jeito. Então, se Deus tivesse ordenado fazer um templo, ele teria feito isso. Não teria esperado. Deus não é reativo. Não teria esperado Davi tomar uma atitude. Ou será que esse povo não vai entender que eu estou merecendo o templo? Sabe, não tem isso da parte de Deus. Na cabeça de Davi, de certa forma, ele pensa parecido com os outros povos. Ele vê que os outros povos fazem templos suntuosos e que o Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, porque os outros templos são para ídolos, ele não tem. Ele não compreende que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não compreende que não existe nada no universo que possa conter a glória de Deus. Mas o que é interessante é perceber que ainda assim estava nos planos de Deus construir um templo. Não para Deus, olha que interessante, mas para os israelitas e para nós aprendermos coisas a respeito de Deus. O templo, ele vai ter uma função pedagógica, e é por isso que o templo físico em Jerusalém, ele foi temporário. Quando Jesus veio, o templo se tornou desnecessário. Por quê? Porque o próprio Deus encarnado andava no meio dos homens. Para que é que você queria templo? Já não tinha mais necessidade. Porque Deus já habitava junto com os homens em Nazaré, em Belém onde nasceu, em Cafarnaum, em Betânia, na própria Jerusalém. Então o templo, ele teve uma função didática, para que o povo aprendesse coisas a respeito de Deus, da sua santidade, da sua glória. E este Davi, ele não vai ser habilitado para fazer isso, apesar de todo o favor de Deus sobre a vida dele. E o que nós aprendemos então é que, ainda assim, todos esses atos então de fidelidade, de benevolência da parte de Deus, são para renovar em nós a nossa fé, nossa confiança de que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele tem dito. Irmãos, não apenas num ponto de vista da nossa vida tão curta sobre essa terra, mas aquilo que vai para além dela, de que se Ele, por exemplo, nos prometeu ressurreição, Ele vai cumprir, porque do contrário, diz o apóstolo, nós seríamos os homens e as mulheres mais infelizes do mundo. É interessante, por exemplo, observar que mesmo falando para Davi, que ele irá, por meio de Davi, dar descanso para o povo de Israel, plantar Israel no seu lugar, ou seja, consolidar o seu território diante dos seus inimigos. Depois disso, depois dessa profecia, há uma série de invasões que Israel sofre. Porque muitas vezes a gente
tem esse problema quando lê a Bíblia e pode achar que há uma aparente contradição. Porque, de fato, se nós enxergarmos apenas a história de Israel sem ser na perspectiva do Novo Testamento, daquilo que o Novo Testamento nos aponta que é Jesus, nós podemos pensar que Deus está se contradizendo, porque ele prometeu a Davi que iria plantar Israel no seu lugar. Plantar significa que iria firmar ali, dali eles não iriam sair. Mas vem a Assíria e destrói o reino do norte. Para começar, né, o reino de Israel é dividido no meio depois do reinado de Salomão. Ou seja, aparentemente parece que as coisas não estão acontecendo da maneira como Deus havia dito que iria acontecer. Porque em vez de firmar, plantar Israel é dividido. Aí os assírios destroem o reino do norte. Décadas depois, os babilônios destroem o reino do sul. Destroem o templo. Levam cativos muitos judeus para a Babilônia. Depois veio o domínio dos persas, o domínio dos gregos, sob Alexandre e os seus sucessores. Está tudo isso, gente, no livro de Daniel como profecia, por exemplo. Daniel antevê toda a história, até o Império Romano, que é o último povo que domina ali os israelitas no período em que vem Jesus. E você pode pensar, então, Deus não cumpriu, né, o que ele havia prometido? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por quê? Porque, primeiro, o povo de Deus é mais do que o Israel étnico do Antigo Testamento. É a igreja. É todo aquele que invoca o nome do Senhor, que crê em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. E o reino de Deus, ele não é deste mundo. Ou seja, as promessas que estão sendo dadas a Davi, elas não serão meramente cumpridas num plano político e físico apenas, mas num sentido muito maior. Por isso que é curioso isso, que o plano de Deus para Davi, para fazer do nome de Davi um nome entre os homens mais famosos da terra, ele nem imagina que é simplesmente dizer para ele: olha, o seu descendente ocupará o trono do universo. Não é de Israel, de um estado político, temporário, limitado, muito mais fraco do que os seus inimigos. Simplesmente o seu descendente será rei do universo, e para sempre. Se você não entender isso, não ter essa perspectiva, fica difícil de fato de compreender. Mas ela nos mostra então que nós devemos ter paciência e esperar, porque entre esta profecia de Davi e Jesus vir, demoraram 40 anos, ou 1000 anos, 1000 anos, 1 milênio. Então não importa o tempo necessário, a gente deve continuar esperando no Senhor. E as coisas boas que nos acontecem são sempre como se fossem memórias de que, olha, confia que o Senhor vai fazer todas as coisas novas novamente. E muitas vezes nós veremos isso na nossa vida ainda aqui. Por último, essa profecia abre o nosso entendimento para essas promessas eternas de Deus. Deus promete então para Davi uma casa dinástica. Olha só, Davi queria construir uma casa para Deus. Aí Deus diz: não, eu vou construir uma casa para você. Isso nos mostra, por exemplo, que de fato a mecânica da salvação é assim. É Deus quem se move em nossa direção. É Ele quem realiza a salvação. Não somos nós. Davi não tinha, por melhor que fosse, o menor cacife ou competência para construir qualquer coisa para Deus, por iniciativa própria. O templo que Salomão constrói não é aceito porque Salomão construiu, é aceito porque foi Deus que quis que construísse. Que é o que Deus começa a falar agora para Davi.
Melhor, para Natã transmitir a Davi: olha, eu vou suscitar um filho seu. Ele ainda nem imagina que é Salomão, porque Salomão vai vir em toda aquela condição estranha de adultério, de assassinato. Mas ele vai dizer que este filho, inclusive, ele será adotado por Deus, como se fosse filho do próprio Deus. Não à toa, Natã, quando Salomão nasce, dá um outro nome para Salomão. Salomão tem 2 nomes: Salomão, que é o nome que o pai deu, e Gedidias, que quer dizer o amado do Senhor. Por quê? Porque ele vai ser adotado. Deus vai adotar Salomão como se fosse seu filho. E Salomão sim construirá o templo, como a gente vai ver na próxima semana. Ele sim construirá o templo. Mas tudo isso que ele está falando, a gente não pode pensar que foi cumprido em Salomão, porque Salomão não teria a melhor condição de cumprir. Porque ele também diz que este descendente irá ter um reino para sempre. Como? Se Salomão é um infinito e ele morreu. Ele reinou por um período até longo, 40 anos. Mas não foi eterno. De novo, como esta promessa vai ser cumprida? É por isso que é fundamental você entender o papel do Messias. O que o Senhor está fazendo aqui é prometer o Messias para Israel. O Messias precisava ser da descendência de Davi. E este Messias, sim, teria um reino eterno, um reino perpétuo, que não iria jamais ter fim. É por isso que, em outra passagem, a palavra de Deus nos diz que Salomão se assentou no trono de Deus. No sentido de que a vida de Salomão, que nasceu sob esta promessa, uma promessa feita a seu pai Davi, na verdade apontava para um outro descendente muito maior. Assim como Isaac, o filho de Abraão, apontava para um outro filho de Abraão muito maior do que Isaac, que é Jesus Cristo. Também aqui, esta promessa que Deus faz a Davi, ela não pode ser plenamente cumprida em Salomão, nem naqueles que sucederam Salomão, mas somente no Messias Jesus. Ele também era filho de Davi. É por isso que o Evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia, porque ele quer nos ensinar e nos lembrar que Jesus é a resposta dessa profecia, é o cumprimento desta aliança. De que Jesus também, ao mesmo tempo, ele é filho de Deus, mas ele não é filho adotado de Deus como Salomão. Ele é o filho unigênito, o filho eternamente gerado pelo Pai, aquele que sempre esteve com o Pai desde antes da fundação do mundo. E que Jesus também, ele foi punido por causa das nossas transgressões, porque ele fala aqui de um rei que será punido se fizer coisa errada, e Deus faz isso com Salomão. Salomão faz coisas gravíssimas no fim da sua vida, e faz isso com os descendentes de Salomão, que são punidos pelos seus próprios pecados. Mas o Messias foi punido pelos pecados dos outros. Ele expiou os nossos pecados. E Jesus também, ele é o rei eterno, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Somente ele pode, de fato, realizar um reino perpétuo, porque a morte não o deteve. O apóstolo Pedro, por exemplo, pregando aos israelitas, ele vai dizer: olha, o túmulo do nosso patriarca Davi está entre nós. Davi está morto, Salomão está morto, mas Jesus não foi detido pela morte, ele vive. Então somente ele tem condições de cumprir esta promessa. E essa promessa, ela abre o nosso entendimento para todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento o tempo inteiro apontará para esta realidade, de que Deus está colocando todo o universo debaixo do governo do seu Filho, de que ele julgará, assim como a gente acabou de declarar no credo, ele julgará os vivos e os mortos, está sentado à direita de Deus Pai.
Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a natureza, tem poder sobre o diabo, sobre todas as coisas. E nos ensina, portanto, que se você crer em Jesus, você também será adotado e também reinará com Ele, porque o próprio Jesus diz para aqueles que Ele chama de benditos do meu Pai. Ele fala assim: venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. O Senhor tem como plano para nós conformar o nosso caráter ao caráter do seu Filho, para nos entregar como promessa o seu reino, para que nós reinemos junto com Ele. Não porque seremos poderosos como Ele, mas porque o Senhor é cheio de misericórdia e graça bastante para nos permitir estar junto com Ele no seu reino vindouro. Irmãos, a gente muitas vezes é engolido pelo nosso dia a dia e pelos problemas que a gente tem que resolver, e acaba perdendo muitas vezes essa perspectiva escatológica de final dos tempos, de céu. Não estou falando dos alarmes, de você ficar procurando sinais, não isso. Para nós basta um sinal, o sinal de Jonas, como Jesus disse. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. Esse é o sinal de que nós já vivemos o final dos tempos. Não importa quanto tempo isso dure, mas nós precisamos ter isso sempre diante de nós, de que, olha, nossa vida não acaba aqui. Essas coisas todas que nós fazemos está debaixo de um plano de Deus muito maior, de que nossa vida vale muito mais do que apenas subsistir. Por isso, não deixe que o seu cotidiano engula ou deixe opaca a visão da sua perspectiva das promessas eternas de Deus, porque elas, por exemplo, é que nos darão esperança no dia de luto, elas que nos darão esperança no dia de um diagnóstico ruim, de saber que há vida para além daqui. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, Ele é Rei dos Reis, Ele está sentado no trono do universo. Isso nos dá esperança, talvez uma das coisas que nós mais precisemos nos tempos de hoje. Concluindo, irmãos, ao ler essa passagem, então, tenha em mente que tanto o Antigo quanto o Novo nos aponta para o fato de que esta aliança feita com Davi só pôde ser cumprida em Jesus, e ela foi cumprida em Jesus, e de que por causa disso nós podemos fazer como o cego Bartimeu fez em Jericó, e clamar pelo filho de Davi. Quando o cego Bartimeu clama assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo, aquela profecia do profeta Natan, aquela aliança que Deus celebrou com Davi, eu sei que é cumprida neste homem que eu não vejo, porque ele pode exercer misericórdia divina para comigo. Assim também nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor nos deu teu Filho amado Jesus, o Filho de Davi, o que cumpre todas as promessas, Pai, do Antigo Testamento, e que nos dá esperança para o futuro. Senhor, nos ensina, Pai, a crer na tua palavra, a ter o entendimento, ó Deus, correto dela, e a depositar toda a nossa fé no Senhor, a trocar os nossos planos pelos teus planos, ó Deus, a orientar a nossa vida pelo teu projeto, pelo teu plano para nós, que sermos parecidos com teu Filho Jesus, no nome em quem nós oramos. Amém. Vamos cantar? Igreja de Cristo.
Deus soberano, Rei e Senhor, nós exaltamos de coração ao Deus bendito que nos deu paz e salvação. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, só dois avisos. Próximo domingo, 24, a gente vai ter culto unificado novamente, tá? Porque vai ter logo após eleição de titulares de cargos, tá bom? Esse é um aviso que o pastor pediu para dar para vocês. Então, a gente só vai ter culto 11 horas, tá? E as crianças, no caso, a princípio, também estariam lá embaixo tendo aula normal, não muda nada, mas no mesmo horário, 11 horas, tá bom? Comigo e com o Miriam. E o nosso GP, Significado do Casamento, dia 7/10, tá? Então reserva essa data para vocês estarem lá em casa e a gente conversar sobre o capítulo 6 do livro, tá bom? Enfim, é isso. Que o Senhor abençoe vocês, tenham uma boa semana.